Bom dia, gostaria de compartilhar com vocês o Salmo 32. O Salmo 32, ele é composto de 11 versículos e é um salmo de Davi. Davi começa esse salmo dizendo: como é feliz o homem cuja transgressão é perdoada e cujo pecado é coberto. No versículo seguinte, ele diz de novo, ele reafirma de novo. Sim, como é feliz, cuja culpa o Senhor não leva em conta, cuja consciência é sincera. Davi estava passando por um dilema. Ele havia pecado contra Deus e se sentia distante de Deus. A culpa pelo erro o atormentava. Essa experiência de Davi, ela é nossa, é a experiência nossa, é a experiência de toda a humanidade. Quando a gente peca, quando a gente age de forma errada com Deus ou com alguém, a culpa logo se aloja em nós e nós passamos a sofrer. Às vezes, a gente guarda o nosso pecado no nosso coração, como fez Davi, e não confessa. Não reconhece que nós é o pecado, não reconhecemos o nosso erro. E isso traz para nós destruição, tristeza, angústia. E Davi afirma que dia e noite, aí no versículo 4 ele diz: dia e noite pesava sobre mim a culpa. Mas ele diz no versículo 5 que ele tomou a decisão. Qual foi a decisão que Davi tomou? De confessar o seu pecado, de reconhecer que tinha errado. Oh, como isso é bom! Eu tenho essa experiência, eu acredito que você também. Algo que nós fizemos, escolhas erradas que nós fizemos, decisões erradas que nós tomamos, palavras que saíram de nossa boca para ofender o nosso próximo. E que isso muitas vezes torna dentro de nós um poço de amargura. Então Davi, nessa situação, ele decide e diz: não, eu vou diante do meu Deus e vou confessar a Deus o meu pecado. E ele diz que à medida que fez isso, o peso da culpa que pesava sobre ele foi tirada. Porque ouviu de Deus, sentiu de Deus o perdão do seu pecado. Que você que esteja na situação dessa, porque a Bíblia diz que não existe pecados que o Senhor não possa perdoar. O sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo pecado. Davi teve essa experiência com Deus. E aí no versículo 6, ele diz que quando a alma dele foi liberta, quando o pecado e a culpa saiu dos seus ombros, a sua alma ficou livre para ouvir Deus falar com ele. O versículo 8, ele diz assim: o Senhor disse para ele e diz para mim e diz para você: eu o guiarei pelo melhor caminho para a vida. Eu lhe darei conselhos e eu cuidarei de você. Quando Davi é liberto, ele diz: eu pude ouvir a voz de Deus dizendo para mim: Davi, eu te guiarei pelo melhor caminho da vida. E você não estará nesse caminho sozinho. Eu vou guiar você. Eu vou ensinar você a andar neste caminho. E ainda, Davi, eu vou cuidar de você. Glória a Deus. Quando Deus diz isso para Davi, ele compartilha conosco. E eu penso e tenho certeza que esse caminho que Deus estava falando para Davi, hoje nós conhecemos, é Cristo Jesus, que é o caminho que conduz o homem de volta para Deus. Andar no caminho que é Jesus e andar com Jesus.
E a palavra, a promessa de Deus dita para Davi, é que Deus o guiaria, a promessa de Deus para a sua vida. Quando você abandonar o pecado, quando eu abandono o erro e olho para Deus, reconhecendo que eu preciso da misericórdia de Deus, Deus está disposto a entrar na minha vida e na sua e transformar o nosso coração e a nossa vida amargosa em alegria. Amém? E Davi, ele termina esse salmo, o versículo 10 e o versículo 11, ele diz: o perverso que não se arrepende dos seus erros, dos seus pecados, o seu caminho será de tristeza. Mas os que confiam no Senhor é cercado de amor. Portanto, diz Davi, alegrem-se no Senhor, exultem todos vocês que são justos, gritem de alegria todos vocês que têm um coração íntegro. Essa é a promessa de Deus para mim e para a sua vida. Que você possa experimentar esse doce perdão de Deus sobre você. E que você possa sentir a restauração da sua vida em Deus. Porque o Senhor guiará você, ensinará você e cuidará de você em toda a sua caminhada. Amém? Que Deus te abençoe.